Atenção, o vídeo que você vai ver agora é a resposta mais forte que o Congresso Nacional já deu ao STF. Parlamentares decidiram quebrar o silêncio e expor as conexões do chamado caso Master, citando nomes, valores e contratos que envolvem familiares de ministros da Suprema Corte. Além da queixa-crime, eles anunciam o adiamento do pedido de impeachment. Fica até o final para entender a gravidade do que está sendo revelado. Vou falar pela liderança do Novo. Pessoal, na verdade, o que nós vimos acontecer ontem no Supremo Tribunal Federal foi uma exposição ao ridículo do ministro, que é decano da Corte, atacando gratuitamente deputados federais e senadores que estavam lá presentes para representar os aposentados brasileiros que foram roubados durante esses últimos anos, atacando quem está querendo fazer uma investigação séria e, inclusive, impedindo que se prorrogasse uma investigação que está chegando em colegas seus, colegas do ministro Gilmar Mendes. É importante lembrar que o Banco Master até agora já atingiu esse escândalo familiares de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Temos o caso do Tayayá, do ministro Toffoli. Nós temos o caso do filho do ministro Cássio Nunes, que recebeu por uma consultoria prestada ao Banco Master. E nós temos o caso da esposa de Alexandre de Moraes, com um contrato de 129 milhões de reais para representar o banco. Mas o que nós vimos nas conversas interceptadas pela Polícia Federal e divulgadas pelos senhores da imprensa, que na verdade são os alvos desse tipo de comentário de Gilmar Mendes, por estarem dando publicidade aos casos, graças ao que saiu na imprensa, percebemos que no dia da prisão de Daniel Vorcaro, ele trocou mensagens com o ministro Alexandre de Moraes, não com sua esposa, e perguntou se tinha conseguido bloquear. Não se sabe o que, mas especula-se e se tem grande grau de certeza sobre a que ele se referia, repito, no dia da sua prisão. O fato aqui, senhoras e senhores, é que esses ministros deveriam ter se dado por impedidos de julgar um caso que tratava da prorrogação ou não de uma investigação que também atinge o Banco Master e, portanto, também está chegando a familiares dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E talvez a reação do ministro Gilmar Mendes de atacar deputados e senadores presentes por um vazamento que, repito as palavras do deputado Sóstenes, não foi feito por deputados. E se foi, que o ministro Gilmar Mendes prove, por um vazamento que não incomoda por ter ocorrido e ter sido publicado pelos senhores da imprensa, pelo simples fato de ter sido vazada a informação, porque vazamento por vazamento, o Supremo Tribunal Federal vaza tudo o que é processo o tempo todo para a imprensa e todos são condenados quando de direita ou de oposição, antes de devido processo legal qualquer. Não. O que incomoda o ministro Gilmar Mendes e outros ministros da Corte é o conteúdo dos vazamentos. Porque esse conteúdo dos vazamentos tem demonstrado que o caso Master está atingindo altíssimas autoridades da República, inclusive familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal. Porém, e concluindo, que o ministro Gilmar Mendes, por provocação nossa, e por ação, esperamos, e não por omissão, do Procurador-Geral da República, tem a hombridade de dizer quem foram os vazadores. E se não o tiver, não se sinta intocável como, em geral, os ministros do Supremo Tribunal Federal se sentem, mas que seja responsabilizado por sua leviandade e pela forma como atacou o Congresso Nacional. Um verdadeiro ataque à democracia é aquele propugnado por ministros da Suprema Corte que interferem no nosso trabalho e, além de interferir dia após dia, diminuindo a importância do parlamento, ainda tem o desplante de acusar deputados de crimes sem apresentar qualquer tipo de provas. Muito obrigado. Deixa eu só falar rapidamente aqui, agradecer a presença da imprensa e dizer o seguinte: a regra da boa convivência é o respeito. E ontem nós tivemos uma série de impropérios, uma verborragia seletiva do ministro Gilmar Mendes, completamente naquele momento destemperado,
que a gente teve que agir com relação, não à decisão do seu voto, que a gente tem que respeitar, apesar de ser contraditório. Não em relação ao que ele disse ali das votações em bloco, que ele também falou aqui do parlamento, que ele anulou um processo de um colega, uma quebra de sigilo da Maridit, que é do Toffoli e dos seus irmãos, e efetivamente a gente teve, a partir desse cancelamento, uma série de problemas aqui dentro para fazer esse trabalho, né? Então é muito importante, eu quero deixar muito claro que a gente precisa saber, e todos precisam lembrar, que a gente tem lá no Supremo Tribunal Federal julgamentos em bloco. A gente tem exatamente prisões em bloco. Com que moral tem o ministro para falar disso? Agora, nós vamos ter um impasse aqui muito grande, que poucos perceberam. Essa notícia crime nossa vai para a PGR. Eu espero que o senhor Paulo Gonet, que assistiu de camarote jornalistas serem ameaçados e não tomou uma posição sobre o sicário do Vocário, o ministro André Mendonça corretamente teve que tomar essa decisão de prisão do Vocário. O ministro Paulo Gonet precisa se declarar impedido sobre essa notícia crime. Até porque ele foi sócio do ministro Gilmar Mendes. Então que passe para outro, o seu vice-presidente, porque nós vamos aditar o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, que já tem na casa, vários senadores assinaram, sobre o conflito de interesses com o IDP, instituto dele, e a CBF. Estamos no ano de Copa do Mundo. E nós vamos aditar esse pedido de impeachment com esse fato grave de denúncia ontem de agressão a parlamentares do Brasil. O caso Master está na mão dos seus colegas. O pedido do senador Alessandro Vieira, meu e de Magno Malta, também do astronauta Marcos Pontes, do Plínio Valério, da senadora Damares Alves, está nas mãos de Cássio Nunes Marques, que, como foi falado aqui por um colega nosso, existe também, eu acredito que ele deva se decretar impedido, porque tem uma consultoria do filho dele no caso do Master. Então que passe para o ministro André Mendonça, que é o relator, para que a gente possa abrir essa CPI do Master, que está lá no Supremo Tribunal Federal, que toda a verdade vem à tona. É isso que a gente vai lutar junto com o povo brasileiro, junto com a imprensa que quer a verdade, desse maior fraude do sistema financeiro do Brasil, que está junto. Esse se interliga com a maior fraude do sistema previdenciário do mundo, que é esse caso do INSS, que foi interrompido prematuramente por uma conspiração entre os três poderes da República, e a gente está tendo que correr com um relatório, mas que está bem fundamentado, e a população vai ver quem blinda quem hoje. Muito obrigado.